revelou o Senhor uma crise aguda de uma pessoa que não consegue ver mais saída. Tem uma saída para você, sim. Tem uma forma de você vencer isso. Tem um caminho, tem um jeito. Tem como você viver uma linda história de amor, tem como você prosperar na vida. Tem como você ser feliz e não mais chorar por pessoas que não prestam. Tem como você dar a volta por cima. Tem como você superar tudo isso. Tem como você vencer essa fase. Ele trouxe você aqui. Ele pegou você no colo, carregou você por um tempo e trouxe você aqui para eu te dizer assim: estou dando um basta no teu sofrimento. Estou cessando essa dor. Meu Deus. Estou acabando com aquilo que estava acabando contigo. Deus fala para mim dizer assim: diga para ela que eu estou enviando a providência que ela necessita. Diga para ele que eu estou enviando a providência que ele clama. Que ele clama em oração, que ele pede. Você vai ver, minha filha. Você vai deitar, dormir bem e acordar. E a providência vai estar na tua porta. Tem mensagem no celular. Tem ligação. É um tempo de refrigério. Crê nos seus profetas e prosperarei. Deus falou para mim assim: tem uma pessoa aqui que tem batido em portas há muito tempo. E essas portas estão fechadas. Tem uma pessoa aqui que só tem visto portas se fecharem. Você sabia que profeta de verdade tem o poder de abrir e fechar uma porta? Heresia, pastor. Não é não. Vou lhe provar. Profeta de verdade tem o poder de abrir portas e fechar portas. E eu vou pedir a Deus que abra uma porta para você. Eu vou pedir ao Senhor que Ele venha abrir uma porta para você. 1 Reis 17, minha filha, relata de forma notória a grave crise que o povo vivia por causa de uma pessoa que estava fazendo tudo errado. Uau! Coincidência o pastor falar isso? Não. Uma grave crise espiritual que o povo vivia por causa de um monarca, de um líder, Acabe, que estava fazendo tudo que desagradava a Deus. Quando a gente desagrada a Deus, deixa de agradar. As consequências, às vezes, são severas, são duras. Só que no tempo daquela crise, Deus suscitou um profeta, Deus levantou um profeta. Parece que uma unção maior veio sobre um profeta.
Em certa ocasião, ovelha, escuta isso que isso é muito forte. O profeta chamado Elias estava no seu lugar de repouso e Deus chama ele para uma missão. O profeta Elias é o profeta que tem o poder de abrir e fechar portas. Se você não sabe, você vai saber agora. Você sabia que o profeta Elias tinha um poder de abrir e fechar portas? O Senhor suscitou um grande profeta com a autoridade dada pelo céu. Elias proferiu ao rei Acabe o juízo que sobreviria à nação. Tá rindo? Cuidado. Pode chorar depois. Não brinca com as coisas de Deus, não. O profeta Elias iria fechar uma porta durante 3 anos e meio. É só ler o livro de Tiago. Malaquias não falou que se for fiel no santo dízimo, abrirei as portas do céu, com portas do céu, o céu tem porta. E o profeta Elias é o profeta que abriu e fechou portas do céu. Durante 3 anos e meio, ele dá uma palavra que faz com que as portas se fechem. Mexe com o profeta. Brinca com o profeta. Eu não faço isso, não. Jamais. Ele é o profeta que Deus levantou e enviou ele a Acabe e disse: durante 3 anos e meio não choverás. Não vai mais chover. Ele tinha a chave de uma porta que fazia a água descer, que fazia a água chegar na terra. Imagina, 3 anos e meio sem chover. Você consegue imaginar? 3 anos e meio sem chover? Israel foi afligida com uma terrível seca. Uma terrível seca. Não chovia. Não tinha água fresca. Não tinha. Solução aparente. Não tinha. É quando não tem solução aparente que algo divino acontece. Milagre, provisão, providência. Essa campanha é para que chegue providência. Provisão, providência. Para você, para o teu coração, para a tua família. 1 Reis 17 diz, um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, diga ao Senhor ao Senhor Acabe, que não
vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Espera aí. Aí você vê Tiago, capítulo 5, versículo 17, dizendo: Elias, o profeta, quando abriu a boca e orou, sendo ele um ser humano comum como nós, isso é Tiago falando, ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Espera aí, como é que foi a oração dele? Uma oração fervorosa. Uau. Espera aí que eu acho que alguém aqui não entendeu. Uma oração fervorosa. Uma oração fervorosa. Ele fez e não choveu mais, nem orvalho caiu do céu. Que poder que esse homem tem, né? A Bíblia diz que a palavra tem poder sobre a vida e também sobre a morte. Provérbio 18, 21. Tem gente que deixou de viver por causa de uma palavra de maldição. Sobre tua vida eu vou liberar uma palavra de bênção. Tu vai voltar a viver em nome de Jesus. Tu vai passar a viver em nome de Jesus. Alguém está pegando? Minha irmã, você sabe a importância dessa campanha da providência divina? Esse povo precisava de água. Mas só Elias poderia resolver esse problema. Elias é um servo de Deus, um profeta do Senhor. Uma terra sem chuva é uma terra estéril, sem colheita. Isso é muito forte, tá? Muito forte. Até que eu diga para cair orvalho e chuva novamente, não choverá. Quando Elias disse isso a Acabe, algumas teses vão se levantarão, algumas especulações. Essa voz do Espírito. Porque se não chover, ele também morre. Uma lógica é coerente isso. Então, se não vai chover, você também não vai ter água. Então, se eu morrer, você também vai morrer. E, de fato, esse pensamento não parece ser errado. Não. Todavia, antes que o mal acontecesse, Deus enviaria a provisão para ele. Você entende isso? Antes do mal chegar a acontecer, tomar conta do lugar, Deus enviaria a providência para salvar ele. E de repente Deus vira para ele e fala: Elias, profeta, sai daqui, vai para o leste, esconda-se.
Espera aí. Me esconder? Me esconder por que se eu sou obediente? Uau. Me esconder por que se eu tenho feito o que é certo? Me esconder por quê? Edei. Me esconder por quê? Se eu tenho sido boca de Deus, por que eu vou me esconder? Se eu tenho profetizado e tem acontecido, por que eu vou me esconder? Quando Deus mandou ele se esconder, era para poupar a vida dele, para proteger ele. Deus protegeu ele. Quando disse para ele se esconder. Agora, se ele ficasse exposto, uau, talvez algo ruim acontecesse. Hoje em dia nós estamos muito expostos, né? Expostos, né? Tinha um propósito. Tinha um porquê de Deus mandar ele se esconder. Deus queria que ele se escondesse num lugar específico. Lugar esse onde a misericórdia, a graça, o favor, a benevolência do Pai, do Filho e do Espírito Santo o alcançaria. Se esconde, Elias. Elias talvez pense, tenha pensado. Me esconder por quê, Senhor? Se eu fui lá e falei tudo que o Senhor queria. Me esconder por quê? Me esconder por quê? Decanto, cai. Sabe por quê? Porque o lugar do esconderijo era o lugar da providência. Alabande, cai. O lugar do esconderijo era o lugar da providência divina. Preste atenção no que eu estou te falando. Preste atenção. O lugar da providência, o lugar do esconderijo, era o lugar da providência. Deus não falou nada para ele sobre isso. Você acha que Deus justifica tudo? Não. E é aí que entra a nossa fé. É aí que entra a nossa fé. Quando Deus falou para ele se esconder, era para poupar ele da morte. Era para ele ser abençoado e receber de Deus o que outros não iriam receber. Se ele fechou os céus com a chave, o que iria faltar para ele? Água. Profeta não vive sem água. Um cristão, um crente, não vive sem água. Não vive. Sai daqui. Sai daqui, vai. Vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite.
a leste do Rio Jordão. Você consegue escrever Riacho de Querite? Querite? Espera aí. Se não chove mais, água iria faltar. E Deus mandou ele se esconder na fonte do riacho de Querite, que era de onde partia a água para abastecer toda a cidade, tese minha. Vai direto na fonte. Não passe em mão em mão. Que algo vá direto na fonte. Vá direto na fonte. Canto, cai. Direto na fonte. Alabaço, decai. Você terá água do riacho para beber. Antes de acontecer algo ruim, Deus falou: vou providenciar para você o que você precisa. Água, necessidade básica. Minha irmã, essa mensagem é muito forte. Deus está alertando alguém aqui. Tá difícil? Pode estar. Mas não vai faltar. Vem para essa campanha da providência divina. Venha direto buscar na fonte. Busque na fonte. Busque na fonte. Uau. Entende você esse mistério? Você entende? Saia daqui. Vá para o leste. E esconda-se perto do riacho. Por quê? Se ele ficasse onde ele estava, provavelmente algo ruim aconteceria com ele. Talvez Acabe perseguisse ele. Talvez Jezabel mandasse com que algo ruim acontecesse a ele. Se Deus mandou ir de um lugar para outro, vá. Vá logo, faz logo. Sabe por quê? É melhor confiar em Deus do que nas pessoas. É melhor confiar em Deus do que nas pessoas. Olha aí, Neuza, Lúcia, Elisa, Marciana, Lucimara. Busca direto na fonte. Do alto virá o teu socorro. Você entende o que eu falo? Do alto virá o socorro. Antes que a seca viesse, Deus falou para ele: saia desse lugar que você está e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Rio Jordão. E Deus diz para ele: você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Então ele vai ter comida e bebida. Meu Deus do céu. Ele vai ter comida e bebida.
Se ele ficasse no lugar que estava, ele passaria fome e sede. Deus estava mandando ele ir para a fonte, porque Deus daria providência para ele. Tem gente que busca num lugar, busca em outro, em vez de buscar direto na fonte. Você tem um pastor? Então busca aqui na fonte. Porque está descendo do céu. Está descendo. Está descendo. O que era mais fácil? Ele ficar no lugar cômodo ou ir para o riacho de Querite? Tem gente que não quer sair da comodidade, porque está acomodado. Você precisa sair desse lugar. Você precisa. Você precisa sair desse lugar. O lugar é cômodo às vezes, tá? Mas se Deus mandou, faça. É melhor fazer logo. Saia daqui. Vá para o leste. Não é para o oeste nem sudeste, é para o leste. Esconda-se perto do riacho de Querite. Então ele ia ficar um tempo offline. Uau! Meu Deus do céu. Será que hoje em dia alguém consegue ficar offline por muito tempo? Oh! Será que alguém aqui consegue ficar offline por um período considerável de tempo? Você está pegando? Você está entendendo? Como assim ficar offline, pastor? Desligada de tudo, do mundo, das pessoas e conectada na fonte. Uau! Conectada na fonte. Num dos períodos mais difíceis da minha vida, uma mulher de Deus virou para mim e falou: Deus vai providenciar tudo. É um tempo de refrigério. Essa mulher é a minha esposa, Alessandra. Ela não imagina, talvez, o quanto aquela palavra foi de suma importância para a minha vida. E eu entendi, de fato e de verdade, o que é providência. Hoje, eu digo para você que essa campanha da providência, que começamos no início desse mês, ela pode mudar a sua vida para melhor em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Elias obedeceu a Deus. É para sair daqui, então eu vou sair, vou para lá. Mas eu vou pro leste.
Ficar escondido? Vou me esconder. É no riacho de Querite, a leste do Rio Jordão, assim farei. Você, indo para lá, terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você ali. A comida, a providência não ia alcançar Elias se ele ficasse onde que estava. Ele tinha que vir para a fonte. Vem para a campanha. Para essa providência te alcançar em nome de Jesus, é minha fé. Vem para essa campanha. Para essa providência te alcançar em nome do Senhor Jesus. Vem para essa campanha. Será que você entende o que eu estou falando? Será que você entende o que eu estou falando? Se ele ficasse onde estava, a providência não ia alcançar ele. Porque para a providência te alcançar, você tem que estar no lugar certo. Entende agora? Consegue entender? Para a providência te alcançar, você tem que estar no lugar certo. Não adianta você estar no lugar errado. Não adianta você estar no lugar errado. A providência não vai te alcançar. A boa semente lançada na terra errada não prospera, não cresce. Bons projetos construídos nos lugares errados não saem nem do papel. Fica mais oneroso, custoso. Deus queria dar algo para ele, mas se ele ficasse lá onde ele estava e não viesse para cá, para a fonte, não ia chegar. Isso é muito forte. Água, fonte. Palavra, fonte. No culto pode ter tudo. Se não tiver água, palavra com abundância, talvez a providência não alcance. Isso é muito forte. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi. Ele obedeceu a ordem do Senhor e foi. E ficou morando perto do riacho. Perto do riacho de Querite. Elias mudou de um lugar para outro, de uma casa para outra. Estava confortável onde ele estava. E provavelmente muito confortável.
Agora ele sai e vai para um deserto que tem uma fonte de água. Deserto não destrói crente, não. Deserto não destrói crente. Destrói não. Prepara, crente. Deserto prepara. Só que ele está num deserto que tem fonte de água. Quando Deus manda ir para o leste, não vai para o oeste, não. Quando Deus fala, sai desse lugar que não terá provisão, sai logo. E fica no lugar onde da fonte emana toda a água da vida. Se ele não bebesse água, ele morreria de sede. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi. E ficou morando no lugar onde tinha fonte de água. Só que quando Deus manda ele sair, ele não sabe de tudo isso. Mas ele confia. Porque com Deus é assim. Você confia em tudo que ele fala ou não. Começa a faltar água no lugar onde Elias morava, na casa antiga. Na casa antiga, no lugar antigo, começou a faltar água. Começou a faltar. Começou a faltar água. Mas no lugar que Elias estava, a fonte de água não tinha secado. Talvez Acabe tenha duvidado dele, sabia? Talvez Acabe tenha rido dele. Não vai chover? Vai fechar o céu agora? Quer dizer que você é o homem que fecha o céu, que abre portas? Elias foi tão obediente que ficou morando perto do riacho de Querite. Se largaria um lugar, um ministério, uma boa casa, para ir para a fonte que ele está te mostrando. Esse homem é um homem acima da média. Ele, sim, é um homem acima da média. Sabe por quê? Porque onde ele estava, além de ser mais confortável, tinha tudo pronto para ele. Ele saindo de lá e ficando nesse riacho, ele precisaria recomeçar. E o versículo 6 diz, de 1 Reis 17, ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs
e todas as tardes. Filha, a providência de Deus sustenta ele em tudo, nos mínimos detalhes. Em tudo, nos mínimos detalhes. Pega, que é muito forte. Elias, fica nessa fonte. Pegou? Porque não vai cessar o meu maná. A água não vai cessar. Então agora Elias passa a ser sustentado pelos corvos. Os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Sabe? Eu fico pensando, o corvo trazer pedaço de carne. E dar na boquinha de Elias para ele comer, na mãozinha para ele comer, escuta, é algo surreal. É algo incrível que começa a acontecer. Ele bebia água do riacho e quando menos esperava, os corvos traziam carne e pão para que ele pudesse comer. Isso é muito bom. Muito bom. O problema é quando cai numa rotina e a pessoa se acomoda. Não deixa cair na rotina a relação. A única rotina que faz bem é a rotina espiritual. Oh! Minha filha, eu já estou encerrando. Filho, ouça. Ele, todo dia, pela manhã e pela tarde, ele podia comer um pão, uma carne e beber desse riacho, dessa água. Sabia que vale a pena ser fiel a Deus? Vale, sempre vale. Mas algum tempo, em algum momento, ele deve ter lembrado de onde ele veio. Ele deve ter lembrado de onde ele veio. Você está entendendo?
Os corvos vinham. Os corvos vinham. Ele bebia água, se movimentavam para levar comida para o profeta. Porque o profeta não passa fome. Enquanto ele está sendo sustentado nesse lugar deserto, o povo que quer água e não tem está preocupado. Está triste, está atribulado. Elias, beba da água, coma da providência. Oh, Jesus do céu. Enquanto ele estava no lugar que Deus mandou, ele só era abençoado e muito abençoado. O problema é quando sai do lugar que Deus mandou ficar. Eu já vi algumas pessoas que até juraram, não, vou ficar até o fim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí daqui a pouco a pessoa não sustenta o que fala. Olha, eu estou te fazendo um convite, minha filha, para você participar dessa campanha da providência divina. Para você também, meu filho. E eu encerro dizendo, enquanto ele estava obedecendo a Deus, ele teve que comer, o que beber, o que vestir e onde dormir. Você já tem um berço espiritual? Uma fonte para você beber da água? Se você está sem ministério ou se sentiu bem aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Elias acordava, olhava para o céu e de repente via um corvo com comida no biquinho. Pode deitar aí e dormir em paz, que essa providência vai chegar. Essa providência vai chegar. Filha, às vezes a melhor coisa é você ignorar uma provocação, sabia? Às vezes a melhor coisa, filho, é você fingir que não ouviu. Ah, mas eu tô certo. Nesse mundo de hoje, nem é bom saber quem tá certo e errado, sabia? Às vezes é.
Você quer participar dessa campanha? Escreve aqui. Deus envia providência. Deus envia providência. Eu vou fazer 3 orações. Posso sim, Aristeu Souza, Deus abençoe. Farei 3 orações. A primeira oração é para você que está afastada e quer voltar para os caminhos do Senhor. A segunda oração, para você que quer voltar, né? Primeiro, para você que quer se entregar pela primeira vez. A segunda oração é por você que quer uma porta aberta. Vamos orar. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Pai, perdoa todos os nossos pecados, nossos erros, falhas e iniquidades. Escreve, Senhor, escreva nosso nome no livro sagrado da vida, pois nos arrependemos de todos os pecados praticados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Respira fundo. Solene Lourdes, amém, minha filha. Pega o seu copo com água. Pai, unge e consagra a nossa água. Que essa água seja ungida. Aonde ela tocar. Que haja milagres, curas e libertação. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Pode beber. Foi revelado na hora que alguém bebeu a água, de forma instantânea, houve cura. 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 Houve cura. Pai, consagrado está a nossa água, em nome de Jesus. Bebe dessa água de novo. Pode beber. Abre essa porta, meu Pai, que por muito tempo esteve fechada. Dê essa oportunidade para ela, para ele, meu Deus, de poder se reinventar, de reconstruir, de tentar novamente. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Arranca essa mulher desse fundo de poço, dessa humilhação. Arranca esse homem dessa perdição, meu Pai. Arranca essa pessoa, meu Pai, desse lugar da humilhação, desse lugar da vergonha, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Arranca, meu Deus. Transporta ela de um lugar para outro, meu Pai. E que comece, Deus, a vir os sinais, Pai. Os sinais de bênção, de vitória. Oh, em nome de Jesus. Eu abençoo essa irmã e esse irmão que está aqui orando. Eu abençoo, meu Pai. E agradeço porque eu sei que coisas muito boas estão para acontecer. Em nome do Senhor Jesus.
eu abençoo tua vida, pedindo a Deus para você saúde, paz, libertação, providência e provisão, escape, refrigério e lindas vitórias. Preste atenção no que eu vou te falar. Provérbios 11, 24. Talvez você tenha chegado no vídeo agora e nem sabe do que está acontecendo. Eu vou te explicar. Fica até o final. Nós estamos na campanha da providência. E se você tem passado por um aperto financeiro, por uma crise conjugal, crise existencial, se você tem enfrentado uma gama de adversidades que tem te preocupado, e isso é natural te preocupar, se você precisa de providência, de algo urgente, é urgente, uma providência, para que possamos, na fé, ovelha, grava isso, ter providências na vida amorosa, porque tem gente que não aguenta mais sofrer no amor, providência na vida financeira, porque só vê porta fechada, providência na saúde, porque toda hora é um problema. Providência na vida espiritual, para você não ser tão abalada como já foi um dia. Tá pegando sim ou não? Hã? Você quer fazer esse voto sugerido? Você quer fazer? Todos os dados bancários estão aqui embaixo. Tem o Pix CNPJ, tem o Pix celular. A Caixa Econômica Federal, que você pode fazer pela lotérica também. Então esse é o altar da fonte segura. E na fonte tem providência. Aleluia. Abençoado seja você, toda a sua família, seu trabalho, seu corpo, sua alma, tua saúde. Abençoado seja a sua vida, pois oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Todos os dados bancários estão aqui embaixo. Se for Santo Dízimo, você vai escrever Arca da Aliança no meu WhatsApp. E se for o voto, você vai escrever Providência. E você pode mandar para mim qual é a primeira providência dessas 4. Se é na vida amorosa, se é na vida financeira, se é na saúde ou se é na vida espiritual. Eu vou apresentar nessa madrugada em nome de Jesus. O pastor te ama, tá? 8 da manhã em ponto eu estou aqui de volta. Não quebra nenhum elo dessa campanha. Esse mês são 3 vídeos. 8 da manhã, 15 horas e à noite. Somente à noite, não tem horário fixo ainda. Então, minha filha, a irmã Lucimara Ribeiro, sim, com certeza. Meu pastor, eu serei dizimista, não é isso? Dízimo, não é isso? Na fonte tem providência. Deus me deu essa palavra, guarda para você, essa palavra abençoará você. Deus diz, na fonte tem providência. Amém? Seu pastor te ama. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.